nós estamos online. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Boteco World of Darkness aqui no canal. Não se enganem, era para ter sido sexta? Era, mas uma certa pessoa culpada por tudo nos fez ficar na quinta-feira. Então vocês podem malhá-la depois. Vou dizer quem é? Não vou. Malhem ela sem saber quem é. Agora, se ela sorrir, você já sabe quem é. Brincadeira, gente. A gente está fazendo aqui nessa quinta-feira para viabilizar a participação de nossa querida convidada Letícia Bersol, porque eu tenho certeza que ela vai ser fantástica nos compartilhamentos de experiências que ela tem nessa temática muito importante para o mundo das trevas, que é a representação de personagens em mundo das trevas. Letícia, minha querida, dê um oi pra galera e se apresente. Boa noite, pessoal. Desculpem a timidez. Faz tempo que eu não apareço em Twitch. Toda vez que eu apareço é isso. Então, eu tenho alguns anos jogando e é isso. Eu faço parte do grupo das Encaminhadas. A Gisele me encontrou. Assim, muitas experiências bacanas com as gurias. E eu sou do Sul, acho que dá para notar pelo sotaque, pessoal do Pará. Mas se eu for contar, meus amigos são do Brasil inteiro, assim, isso é engraçado. E Verdade. é isso. Show. E para figura batida aqui do boteco, Gessele. Diga lá, Gessele. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz que a Letícia está aqui. É muito legal, porque a Letícia ela é uma das pessoas que eu sempre falo. É o tipo de pessoa que narrar para ela me mostrou que não precisa de narrador na mesa. Porque ela interpreta tão bem que eu posso deixar só ela jogando e acabou, entendeu? De verdade. Ó, louco. Então. Olha, o Diego entrou. Entrou? Então deixa eu botar a fuça dele aqui, peraí. Tá no carro, cuidado aí, moça. Vou botar aqui a fuça dele, deixa eu ver se eu consigo. Não, botei a Letícia 2 vezes na tela. Agora. Aê, botei. Show de bola. Fala, Diego. Diego, tá podendo falar? Tá? Então. Acabei de sair do trabalho, mas tô aqui. Beleza. Olá, boa noite a todos. Boa. Volte em segurança, mas continue conosco. Vamos lá. Bom, galera, vou explicar o porquê que eu escolhi que essa noite é minha. É a minha vez de trazer a temática e foi por isso e pelos motivos que a Gessele descreveu a Letícia foi que me fez convidá-la a vir hoje aqui. Pois são tantos elogios que eu pensei, não, essa mocinha tem que compartilhar suas experiências e opiniões sobre representação de personagens. E aí eu vou explicar. Qual é a diferença, Raga? O que é de fato representação? Tem uma diferençazinha, não é muito grande, mas tem entre interpretar e representar. Interpretação, a grosso modo, é aquela aquela idealização que o jogador dá para um determinado personagem, tipo, como ele reage a determinadas circunstâncias, como ele pensa sobre determinadas coisas, e ele diz ao narrador e aos outros jogadores como ele reage e como ele se comporta em todas as cenas. Mas a representação é isso mais a fala, gesticulação e até, se quiser, vestimenta. Os live actions da vida, os famosos LARPs, são o ápice desse tipo de atuação no RPG. Então, nós vamos falar sobre essa temática, o quanto nós exploramos esse tipo de atuação, que é a representação do personagem, nas nossas aventuras, campanhas de Mundo das Trevas. Gente, eu acho que tem tudo a ver com o Mundo das Trevas representar personagem. Porque nós temos dos mais variados tipos de jogos dentro do Mundo das Trevas que nos permitem explorar das mais variadas representações. Temos vampiros,
temos lobisomens, temos magos, changelings para Gessele, temos múmias para o Diego, temos caçadores, temos outros seres sobrenaturais que permeiam e dividem o planeta com os demais seres vivos. E vamos aqui compartilhar essas experiências. Eu vou atiçar primeiro a Letícia. Tá pronta, Letícia? Pronto, a gente nunca tá, mas a gente improvisa. Perfeito. Então, Letícia, minha primeira pergunta para ti é a seguinte. Quando você vai interpretar um personagem em Mundo das Trevas, o que você costuma prezar ao representá-lo? Vamos lá. Eu vou construir. Eu demoro um pouco para construir o personagem, porque eu penso assim, o que vai ser confortável para mim interpretar. Já fiz personagem que eu não consegui manter a linha do que eu pensei, então eu pedi pro mestre, me deixa trocar o comportamento, me deixa trocar a natureza, porque isso aqui não vai funcionar desse jeito. Outra coisa é que os personagens, eles não ficam engessados, não cria lá um personagem, sei lá, celebrante, e acontece uma coisa tensa na mesa e tu vai ficar celebrante com aquilo, sabe? A mesa também tem um ritmo e o personagem, ele se desenvolve. Agora, eu acho que é isso. Quando eu interpretar esse personagem e representar ele, mais gratificante vai ser a experiência de jogo, porque eu vou estar ajudando a criar imersão na mesa, e isso vai ser uma coisa que vai ser legal para mim, vai ser legal para todo mundo, e aí vai criar um ritmo bacana na mesa, e também vai inspirar o mestre a criar situações em que ele também implemente coisas que não estão no sistema, por exemplo, e que sejam uma experiência bacana. Eu acho que é uma questão de criar experiência com o grupo. Eu prezo isso. Aquilo que for confortável para mim, aquilo que não vou fugir desse conceito e vou seguir o ritmo da mesa, dos meus companheiros de mesa e do mestre. E da narrativa, claro. Da crônica. Beleza. Não sei se era isso. É isso mesmo, com certeza, tá ótimo. E você, Gessele? Só repete a pergunta. O que você preza? O que você preza ao representar um personagem em Mundo das Trevas? Olha só, acho muito engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nível de representação, por exemplo, da Letícia, de outras pessoas, eu não consigo, né? Então, pra mim, se eu vou representar alguém, eu sempre escolho sempre no limite do confortável pra mim, sabe? A não ser que eu esteja assim, muito. Eu já fiz muitas vezes personagem parecido com esse, então eu vou inovar. Aí eu assisto muitos vídeos sobre. Por exemplo, eu assisto vídeos sobre algum personagem na ficção que age de tal forma, eu vejo como ele age, pego alguns detalhes que eu consigo fazer na mesa, para não ficar, tipo, muito caricato, sabe, na mesa, que fica até desconfortável de ver aquilo. Aí eu coloco isso dentro dos meus personagens, mas eu não sou do tipo atriz. Então, pra mim, eu sempre fico ali na beira do confortável para jogar, para eu me divertir. Eu não sou do tipo que me diverte muito jogando, eu sou mais, tipo, narradora. Mas quando eu jogo, eu procuro, pra me divertir, ser um personagem que eu consiga fazer sem parecer caricato, sabe? Perfeito. Diego, pode contribuir? Vocês estão me escutando bem? Estamos. Beleza. No meio prezo, dentro dessa pergunta, o que nós prezo na representatividade do personagem, a interpretação do personagem, é a construção inicial dele, né? Eu acho que é um passo muito importante dentro do RPG e dentro de tudo aquilo que a gente se propõe a usar como teatro, né? Como essa coisa de brincar com personagens, a gente precisa passar pelo período da criação desse personagem e não pode pular etapas, né?
quando você pula etapas da criação desse personagem, a começar pelo que ele é, o que ele será, o que ele faz, e montar todo o conceito dele antes mesmo de lançá-lo na ficha em termos numéricos, em termos de números, e eu acho que isso contribui muito para você iniciar na imersão. E quando você já está interpretando os personagens, por exemplo, no meu caso, eu trabalho como jogador e narrador. Como jogador, eu saio, às vezes, desse concurso, né? Como eu jogo desde criança, e eu mantive essa, digamos assim, essa criança muito viva dentro de mim, então eu ainda consigo passear por áreas de interpretação que não são eu exatamente, entendeu? Então, eu até acho que se naquela época, e ainda hoje, talvez eu trabalhasse essa questão academicamente, no caso que eu me levasse, inclusive, para o teatro, seria algum tipo de melhoramento dessa capacidade. Mas eu confesso que não é fácil, não é uma coisa fácil de sair, de você interpretar outros personagens, ainda que estejam fora do seu jeito, do seu erro, do seu eu, né, aqui no mundo real. Né? E a questão da diferença de interpretação e representação, eu acho assim, que é mais fácil você realmente representar aquilo que está mais próximo de você. Aquilo que você não está tão próximo de você, cabe a interpretação mesmo do personagem, interpretar como ele agiria naquela situação. Às vezes isso serve muito para determinados vilões e outras coisas assim. Mas dessa maneira que eu acho que não é. Beleza. É interessante que, assim, eu percebo uma característica assim que foi bem recorrente entre vocês três, que é a questão da segurança, né? Da pessoa se sentir confortável para abordar a representação de um personagem e ao mesmo tempo deixar os demais também confortáveis, como a Jacely falou, é também fazer algo que não fique também muito caricato, nem muito opressivo, porque tem a questão também do quanto a sua representação possa oprimir os outros personagens. Vou dar um exemplo. Voz alta, voz muito alta, quase berrando, pode acabar realmente oprimindo os demais jogadores. Se tiver algum jogador tímido, ele vai ficar mais tímido ainda para tentar conduzir seu personagem diante de representações assim tão extremas. Então, saber encontrar a medida é um negócio bem legal mesmo e que possa enriquecer um jogo. Agora vamos falar de momentos bacanas, vamos chamar assim de memoráveis, situações memoráveis de representação de personagem. Eu vou citar um aqui que eu gosto de lembrar com carinho porque eu tô me divertindo horrores representando esse personagem. Tem uma campanha de Vampiro à Máscara 5ª edição que eu tô conduzindo com outras pessoas aqui no canal, e tem um NPC que toda vez que eu preciso lidar com ele é meio que uma realização de representação. Eu consigo meio que explorar um pouco, me colocar um pouco fora da caixinha para ver como é que eu consigo representá-lo, que é um Nosferatu chamado Rato. Eu meio que represento ele com múltipla personalidade. Ele tem umas 3 ou 4 personalidades e cada uma delas bem distintas. E eu gosto de mergulhar no personagem ao ponto que os jogadores se sintam bem envolvidos. E boa parte desses jogadores fala assim para mim: Raga, o Rato é o vilão que nós amamos assistir. Não é sacanagem, eu já escutei eles falar isso para mim. Então isso é meio que recompensador pelo esforço que eu tenho ao representá-lo. E aí eu vou perguntar aqui para vocês situações memoráveis de representação de personagem que vocês possam compartilhar conosco. A começar pela Letícia. Ai, vamos lá.
eu vou citar um recente, que foi na minha mesa de vampiro, que a gente está jogando como iniciante. E aí a gente topou com um NPC que é um Bruhá sem um pingo de paixão. Um Bruhá sem whatever que seja. E eu lembro que quando o mestre começou a fazer a interpretação desse personagem, ele me pareceu assim um poço de vazio. E aquilo foi tão forte que eu, pessoa, acabei interferindo na minha personagem tipo assim, meu Deus, eu preciso ir embora daqui porque senão eu vou surtar. Eu preciso resolver o que eu tenho para resolver porque isso aqui tá me deixando muito depressiva. Tamanha foi o nível de vazio, assim, que ele passou pela voz, pela dicção, pelas pausas, pelo tom. Falava assim, sempre nesse tom de voz. Sempre muito calmamente. Aí tu chega uma hora que tu quer sacudir a pessoa, pelo amor de Deus. A coisa não desenvolve. E a minha personagem, ela é Malkavi, que é um clã que eu gosto que eu me sinto confortável de jogar nessa mesa. E eu fiquei assim, sabe, com vontade de sacudir o mestre. Tão imersivo que foi. Certeza. Causa essas reações bem interessantes. Gessele. A Ana tem várias situações. Muitas situações não são necessariamente eu fazendo, né? No caso dela foi o mestre. Eu vou ser romântica, eu vou falar do meu namorado. É a primeira vez que eu vi ele, eu acho que foi um dos motivos. Sempre me interessa mais. Foi que ele estava interpretando o Metrô. E quem conhece o Ricardo sabe que ele fala muito alto. Ele já fala naturalmente alto. E quando ele estava interpretando esse Ventru, sabe, a postura que ele estava falando, o olhar que ele fazia pro outro jogador e a voz que ele fazia, pra mim, nunca vi ninguém interpretar um Ventru daquela forma. Naquele momento, ele me transferiu pro jogo de vampira. Aí eu falei, nossa, tipo, isso é interpretar um personagem, sabe? É um jogador que interpretou tão bem que transformou o cenário do jogo ali pra mim. E é muito interessante, né, como a interpretação de alguém, a voz, né, que o Paulo Haga faz muitas vozes também, é muito legal isso, porque acaba criando todo o clima, sabe, do jogo, é bem legal. Essa foi uma das coisas. A Letícia também, um exemplo, eu sempre falo dela, porque estava jogando Changeling, e ela estava junto com o noivo dela, e os dois estavam conversando, né, acho que ela fazia até uma criança, né, acho que era um menino. E a maneira como interpretava o menino, sabe, era muito. Eu conseguia ver só um menino na minha frente, do jeito que ela interpretava, foi muito legal. Porque saiu aquela imagem de mulher e entrou a imagem daquele menino fada, sabe, foi bem legal. E eu acho que, sei lá, essas situações pra mim conseguiram me levar para aquele momento da infância em que não existe faz de conta, gente, é o mundo real, né? O RPG era o mundo real, bem legal. Diego. Pronto. Bom, o personagem que eu estou jogando atualmente, o Jacolate, Rocha Família, uma mesa de online via Discord, está sendo um desafio muito grande para mim poder interpretar ele, porque é a minha primeira experiência jogando RPG online, né? Eu tinha um pouco de preconceito em entrar nessa plataforma e eu só prezava por jogos presenciais, mas aí veio a pandemia, né? E aí também surgiu a oportunidade de jogar uma mesa de múmia, que é uma coisa muito rara isso acontecer, né? E aí tem pessoas de diversas partes do Brasil, e aí está sendo realmente um desafio muito grande interpretar ele, porque ele é muito diferente de mim, né? Ele é magro, ele é bonito, né? Aqui o ator Jesuíta Barbosa, né? O ator da Rede Globo, tá? Ele tem a aparência de semelhante a esse ator. E aí também ele tem algumas características que são características seduteiras, né?
E aí é um pouco realmente desafiador trabalhar com ele, né? Teve situação na mesa e eu consegui lidar bem, eu consegui emergir dentro do personagem, e outras que às vezes eu e ele conseguimos, né? Mas tem uma cena em particular que nós estávamos jogando de frente para um superintendente da Polícia Federal no estado do Ceará, e aí lá eu consegui interpretar ele de um jeito assim que eu senti que naquele momento era ele, exatamente, né? Falando e usando a criatividade e tentando apaziguar uma situação que estava tensa no momento, meio que seduzindo os participantes que estavam ali. Mas ainda há muita coisa a melhorar. Eu considero esse personagem atualmente um grande desafio para mim. Porque eu sou uma pessoa que usa muito gestos corporais, entende? E no caso do Discord eu só posso usar a ferramenta de áudio. Perfeito. Agora eu vou meio que direcionar. Pode falar. Que eu lembrei de uma coisa. Esse dia eu tava pensando, antes de eu falar o tema, né? Não sei se foi antes ou depois. Que eu sou, assim. Hoje em dia eu acho que eu tô um pouquinho mais flexível com meus personagens do que eu era antes. De vez em quando eu faço um personagem mais barraqueiro, mais pé na porta, que não aceita as coisas e sabe, tipo, pra ironia, sarcasmo. Eu não sou essa pessoa na vida real. E aí, quando teve uma confusão recentemente no shopping, uma senhora, provavelmente bolsonarista, começou uma confusão gigantesca. E aí, tipo, eu falei, nossa, se eu fosse tal personagem, eu ia fazer tal coisa, mas eu não sou. Eu falei, gente, tudo bem, não briguem. E terminou a briga lá, a mulher ficou se achando de razão. Mas eu falei, não, falei mais baixo, não sei o que, para, acaba com a briga, né? E aí, eu fiquei pensando, nossa, como o RPG é diferente, assim, sabe? Como eu pensei no RPG na hora, porque seria uma pessoa completamente diferente se eu pegasse um dos meus personagens, né, de hoje. Como reagiria? Imagina que tal personagem faria nessa situação. É interessante. Com certeza. Bom, eu vou entrar agora um pouco mais detalhado nos gostos ou pensamentos que vocês têm para a representação de determinados personagens de vossas preferências. E na Letícia, já sei que ela gosta muito de vampiro e ela também já disse que joga de Malkavian. Letícia, que representação característica você atribui à sua Malkavian? Primeiro que a representação característica que eu faço do Malkavian é que ele não é louco. Não é porque é Malkavian que ele tem que agir que nem um idiota ou inconsequente. Tem um porque é uma pessoa que foi recém-abraçada e que está sendo introduzida nessa coisa toda do mundo das trevas. Então ela é praticamente uma humana. Não passou pelo processo de carniçal. E como a vantagem de um corpo de saúde, então se passa muito bem por uma humana, tem questões humanas ainda que ela tem vontade de fazer e tal. Mas o que eu atribuo a minha representação de Malkavian? Que a loucura, ela às vezes acontece. Ups! Aconteceu. E aí ela tem um surto. Realmente é um sentimento relacionado à ira. Ups, me descontrolei. Mas não é uma coisa. Nessa personagem é uma coisa assim do tipo, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu errado. Isso já vai pesando. Eu vou julgando isso na minha interpretação. Essa fascista está me dando cabeça. Isso que aconteceu está me deixando nervosa. Eu preciso sair desse lugar para respirar. Então são sinaizinhos até o momento da fúria. Se ela tem um perfeccionismo.
Mas no Ok. geral ela é uma personagem bem humana e bem normal. Até que alguém quebra um copo, sei lá, no dia que ela tá última gota d'água do estresse, umas coisas dando errado. Então, se ela tirar uma falha crítica em algum teste de alguma tarefa, sei lá, ela pode rasgar todo mundo sem querer ou não, ou morrer. Acontece, é a vida. Letícia, tu me permite fazer um desafio contigo? Vamos lá. Tu poderias dar uma palhinha pra gente, nem que seja de alguns segundos, de uma interpretação de Sua Malkavian? Pode ser? À vontade, fica à vontade. Eu me chamo Jéssica Voloshnova. Minha família mortal era dona de uma loja de tapeçarias. Eu estudei e me formei. Em algum momento da minha vida eu acabei trabalhando nos institutos prisionais e foi quando eu conheci, onde me levou a conhecer o meu mestre, Sergei. E desde então eu fui abraçada pela família da Boris Zakon e presto os meus serviços a Camarilla. Hoje eu tenho uma outra família, além da minha família de trabalho. E eu posso garantir que tudo sairá bem, no mínimo perfeito. Mas é claro, a gente pode se divertir sempre que possível. As coisas não precisam ser só trabalho. Fechou? Égua. Obrigado, Letícia. Gessele, sua vez. Só que agora, como é que você Bora passar de mim, bora fugir. Não, tudo pode. Não A vou Letícia interpretar poderia aquilo, fugir. A Letícia poderia fugir, mas tu faz parte do boteco, tu é a âncora do boteco. Ih, Vamos lá. Gessele, no teu caso, o foco é Changeling. E mais exatamente, acredito eu, o Curupira, porque tu já deixaste várias vezes claro que é a sua preferência de entidade amazônida que você gosta de explorar no seu imaginário. Como você representaria um Curupira? Changeling. Ah, meu Deus. Eu acho que vou procurar aqui uma outra entidade. Deixa eu ver aqui. Euaré, né? Euaré. Vou procurar uma porque eu tenho um coadjuvante aqui no lado. Tomara que não me morda. Vou fazer um caipora. Sabe, caipora Explica. são fadas que têm parte de sua alma em um animal. Quando entra na crisálida, parte de sua alma vai para um animal que pode ser um animal que represente um aspecto psicológico, um aspecto de personalidade daquela fada. Ou pode ser um animal que estava ali perto. Pode ser um rato, pode ser uma onça. Mas normalmente é um aspecto da personalidade. E esse animal, ele consegue se comunicar com esse animal. E como é parte da alma dele, não sei se vocês conhecem, meu Deus, de ouro? Não. Ele fala basicamente sobre essa divisão de almas, né, com o animal e como a separação entre eles causa muita dor. Então, bora tentar fazer um caipora com alguém que representa parte da minha personalidade ao contrário, que é meu pinche. Steve, você tá vendo aquele caçador? Ele tá caçando o quê? Sei. Oi? O que você falou? É pra morder a perna dele? E por que você não foi ainda? Como assim? Pega a canela dele, pega. Joga ele no rio. Taca fogo nele. Sim,
Claro, hoje. Acabou, gente. Boa, boa, obrigado, Gessele. É disso que eu tava esperando pra hoje. Eu tava fazendo meio que uma introdução pra vocês se Gente, vocês envolverem. têm muita sorte. Que ele não mordeu minha cara. Diego está entre nós. Office do ofício. Diego? Eu acho que ele caiu, Estou caiu? escutando tudo. Ah, ótimo. Não, eu escuto tudo. Boa, Diego, eu escutei a interpretação da Malkaviana. Russa, me pareceu ser uma russa. É Me sim. pareceu ser. E eu escutei a dupla personalidade do Kiff e da Gessele, só não peguei qual é. Essa era um Puka, né? Um Puka, eu acho. Não, era o caipora. Ah, um caipora. Ah, é um capuã. Um capuã. Isso. ótimo. Diego, no seu caso, peço para que você nos apresente o seu ideal imaginário de uma múmia. O espaço é seu. Olha, as múmias, elas são entidades de civilizações, né? E elas seguem um rigoroso código moral, cultural, que tem a ver com a conduta daquela civilização. Eu gosto de todas, mas eu confesso que eu sou muito próximo das egípcias, né? Eu gosto muito da cultura egípcia antiga, e na cultura egípcia antiga eles seguiam os princípios de Maat, né? Que é semelhante à cultura ocidental aqui nos dias de hoje, claro, com algumas diferenças, né? No caso de Múmia, especificamente o jogo, eles prezam por alguns temas, assim como Vampiro à Máscara é um jogo que pode se dizer assim que enquanto você está disposto a ter poder e largar de ser humano, né? O Vampiro mexe com isso, né? Enquanto você está disposto a abrir mão do poder para voltar a ser um humano comum ou largar esse poder. No caso de Múmia, o tema principal é a necessidade. Então você recebe aos poucos digamos assim, um pacote de poderes que são dados a você, e aí você tem que saber lidar com esses poderes. E aí você não pode utilizar eles de uma maneira irresponsável que venha a ferir o seu semelhante. Então, no caso do meu personagem Deari, do Múmia, ele é um personagem que eu totalmente o personagem do Antenato com uma preocupação forte em relação aos seus semelhantes, né? E não fazer julgamentos muito rápidos, e entender que todos os seres humanos têm uma oportunidade de redenção. Você precisa encontrar esse ponto e você precisa ajudá-los e reconduzi-los. Agora, claro que no decurso do tempo do jogo, né, há aqueles que não querem a redenção, ou aqueles que querem continuar mantendo uma vida normal, né, uma vida corriqueira, e ainda aqueles que fazem parte da corrupção do mundo, né? E essas pessoas aí você tem que combatê-las. Então, a Múmia, ela é um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ela procura ajudar essas pessoas nessa via moral, né? Então, o Múmia, ele mexe muito com isso. Perfeito. E tu gostaria de dar uma palhinha pra gente da sua representação desta múmia? Pode ser. O do Múmia, talvez eu consiga fazer a voz aqui que eu queria fazer, porque eu tô de máscara, né? E aí tá um pouquinho difícil, mas seria assim: estamos agora no alto de um prédio e eu estou conversando com um rapaz que acabou de roubar uma loja
E, infelizmente, nessa ação, ele acabou ferindo uma pessoa. E na conversa eu digo para ele, você tem a oportunidade de corrigir o seu erro. Você pode escolher um outro caminho. Você não sabe que caminho é esse que vai lhe dar. Mas se você escolher, você poderá viver ainda mais e usufruir de um dom que você ainda não tem. Depende que você volte e reflita sobre o seu erro. E aí seria mais ou menos assim, né? E aí se ele não quisesse, por exemplo, se ainda assim quisesse continuar no caminho, eu deixaria seguir, mas claro que eu ia detê-lo ali na frente de algum jeito, até que ele pudesse enxergar o caminho correto. Ou então abandonar ele à própria sorte dele. Perfeito. Valeu, Diego. Se vocês me permitem, eu vou deixar aflorar um pouquinho a vontade que eu estou agora de representar um pequeno grupo de personagens que eu utilizo na campanha de Vampiro à Máscara quinta edição. Eu espero que vocês consigam pegar ao longo dessa representação. Vamos lá. Não, rato! Você me trouxe aqui para debater este assunto tão inapropriado. Como você deseja que eu traga victórios? Aquele toreador impensável, inoportuno, que tentou desestruturar a nossa sociedade desta cidade. Não faz sentido, rato. Ah, mas Elias, sem ele, nós não temos como conseguir mais espaço aqui. Então, precisamos conseguir apoio, Elias. E você, Anitta, o que você acha? Ô, rato, por que tu olha pra mim e acha que eu vou resolver essa parada? Eu não sou babá de ninguém, cara. Eu sou só aqui a baronesa do Guamá. Eu não tô aqui pra ficar passando pano pra toreador engomadinho que manda esse porra pro caralho. E o que tu acha aí, João? Pelo menos põe um pouco de raciocínio aí nessa ratazana. Mas Anitta, sabe como é? Eu tento evitar problema, Anitta. Sabe como é? Se você me pedir ajuda pra rodar no mato, eu te ajudo. Mas pra lidar com esse povo, eu não tenho vocabulário pra isso, menina. Aprende a ter um pouco mais de paciência, menina. É isso. É esse tipo de representação que eu gosto de explorar quando eu tô jogando RPG. Eu gosto muito, inclusive, de explorar a minha voz, alterando ela em vários tons, em várias situações, e também faço muita gesticulação, como vocês podem ver. E uma das coisas assim que me entristece no online é que esse quadradinho aqui limita muito a visibilidade do que vocês vão me ver fazendo em termos de gesticulação, mas eu exploro bastante isso. Bom, foi só para aflorar um pouco que eu me empolguei vendo vocês falando, fiquei com vontade de também fazer. Vamos avançar. Agora eu quero explorar o seguinte, vamos inverter o papel. Como vocês, eu acredito que todos vocês já devam ter narrado, como vocês na situação de narrador ou narradoras, criam situações propícias para que os jogadores consigam representar os seus personagens. A começar pela Letícia. Acho que a construção do NPC e instigar qual é a proposta do personagem do meu jogador e arrancar isso com o NPC e dando corda, puxando, sem perder o foco da narrativa da crônica, do objetivo, do problema criado, da situação, mas através do NPC e tentar arrancar isso do jogador. É por aí que eu faço, não sei. Perfeito.
Gisele? Eu acho que é bem resposta dela. Eu falo para eles que eu gosto de criar NPCs que eles vão lembrar até o fim da vida, sabe? Talvez não fazendo a diferença das vozes, mas na descrição, nos objetivos e na profundeza dos personagens. Em que eles pensem, nossa, eu falo Balrai, né, que é um personagem que eu não, sabe? Assim, nossa, o personagem faria isso nesse momento. E fazer NPCs humanos com que eles percebam que o personagem deles também é humano. Então, as decisões não são decisões de jogo de apenas, são decisões dentro de jogo de interpretação. Isso significa, inclusive, tomar decisões ruins que vão te prejudicar. Porque aquele personagem foi criado, né? Tu cria uma persona para te jogar que não vai tomar certas decisões que o jogador tomaria. Então é interessante também deixar um cenário vivo, um cenário tão vivo quanto os personagens. Um cenário que apresente consequência para os atos, recompensas e também punições para os atos dos jogadores, fazendo com que eles pensem, nossa, as coisas que eu faço têm impacto no mundo, e as coisas que eu não faço também, tanto ação como missão. Então, quando tu cria NPC e cenário vivo, os jogadores conseguem pensar mais como interpretar dentro daquilo. É isso. Diego? Diego? Eu? Isso. Sua vez. Bom, para ajudar os meus jogadores a terem fluidez na interpretação, eu acho que a principal ferramenta realmente é o cenário. Quanto mais o narrador souber detalhar o cenário de forma didática, né? Sem ser muito exagerado nos detalhes, mas também sem ser pouco criativo a ponto de criar espaços em branco na mente dos jogadores, isso ajuda e contribui muito para que eles possam interpretar bem os seus personagens e até representá-los. E eu costumo fazer muito isso. E outra coisa que ajuda os jogadores a interpretar e representar bem os personagens deles é a criação realmente do personagem. Então, se as etapas, o RPG, ele não começa na primeira narrativa. O RPG, ele começa na sessão 0. Nós, como narradores, a gente precisa, né, como mestres, né, eu sempre faço essa diferenciação. Muitas pessoas falam que narrador e mestre é a mesma coisa. Não. Você é mestre e você é narrador. Quando você lê lá o livro, você vê que você acumula várias funções. Você acumula a função de direção, de produção, de narração. Você é narrador no momento que você começa a contar a história, no momento que você começa a ser o storyteller, né? A palavra storyteller, traduzida ao português, significa contador de história. Você é o mestre quando você começa a organizar a mesa. Então, o primeiro ponto é ajudar os jogadores a não somente entender, mas a se divertir desde o princípio que a mesa é organizada. O ato de criação de ficha, ele deve ser uma coisa divertida. Ele deve ser uma coisa que as pessoas gostem de fazer, entendeu? Justamente para não ter que queimar etapas e pular etapas. Quando todas as etapas elas são cumpridas e elas estão descritas lá no manual, né? Às vezes a gente até ignora o primeiro capítulo de cada manual do Mundo das Trevas, que lá diz as etapas que precisam ser cumpridas, né? E quando elas são cumpridas, e quando eu falo primeiro capítulo, eu estou falando daquela parte narrativa, que vem antes da parte mecânica, porque a parte mecânica geralmente ela começa no capítulo 12 e capítulo 13 em diante. Então, quando você começa a fazer assim, e aí no fim é só jogar os números, né? Aí isso ajuda muito na interpretação dos personagens, né? Ajuda muito na desenvoltura deles. E o narrador, além de descrever o cenário muito bem, ele tem um papel de condução, né, daquele personagem. Às vezes tem um jogador que ele é mais tímido, ele não se soltou direito, então você como narrador, você pode ir lá
né? E junto com os NPCs, né? Eu não sei quem foi que falou aqui das minhas colegas, os colegas falou a respeito dos NPCs. Os NPCs, eles são peças-chave, porque eles podem ajudar nesse momento a criar diálogos, criar interações com o objetivo do jogador se soltar, do jogador interpretar bem o seu personagem. Quando o narrador, o mestre e o narrador deixam tudo isso na mão do jogador, a gente pode ter o risco de uma mesa ali e os jogadores em geral não vão gostar, e ela vai se tornar uma mesa assim, com um clima chato, né? Então é importante entender que quem faz um filme, em questão, quem faz um filme, quem faz uma série, quem faz qualquer coisa, é a direção geral daquele filme, né? É claro que não é só ele, mas no ponto final da questão é ele que faz. É ele que vai dar é ele que vai dar dinâmica, é ele que vai proporcionar a diversão. Então eu acho isso importante ser dito aqui, inclusive para quem está nos escutando. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário, desculpa. Manda bala. Se eu não tenho tempo de preparar o personagem, de montar e idealizar ele na minha cabeça, eu não consigo. Não vai. A coisa não vai pra frente. Por que é importante essa sessão zero? Porque tu vai literalmente criar uma pessoa pra tu viver dentro daquele mundo com aquela pessoa. É o teu alter ego. E o aberto e com possibilidade de interação é um terreno fértil para o jogador conseguir botar para fora aquilo que ele pensou, que ele criou, que ele imaginou. Meu personagem é assim, personagem é assim. Mas tempo para criar o personagem, ter uma ideia bem definida. Às vezes a gente faz uma coisa meio de supetão, mas faz pelo desafio, mas tempo, preparação, às vezes ler um pouco da lore do jogo que está jogando é bom, e trocar ideia com quem joga mais tempo. Ou também, eu acho muito, muito, muito legal, é tu aprender jogando, tu vivenciar a experiência e o teu personagem se desenvolver ao longo. Tu começou a interpretar X e agora tu está interpretando Y, porque tu literalmente criou esse personagem e tornou ele complexo, e tornou ele adaptável, e tornou ele diferente ao longo da mesa, ao longo das sessões. Só isso. Rodrigo, eu gostaria de comentar, porque, aliás, estou me escutando, né? Aqui no áudio está aberto. Gostaria de comentar, porque quando há minutos atrás eu estava entrando sem Uber, eu estava plenamente concentrado, e eu acho que é importante dizer sobre isso. Vocês que estão me escutando, né, e quem está nos escutando aqui, e quem vai nos escutar, porque o Rodrigo vai disponibilizar isso, pensem num personagem de um filme agora, nesse exato momento, onde esse personagem ele se comportou tendo um olhar distante, tendo uma presença superior aos de em volta dele, né? Mas não que ele fosse superior, mas pelo conhecimento que ele tem e pela missão que ele possui, ele sempre está agindo de forma macro e não de forma micro, apesar dele estar ali naquela situação de forma micro, ou seja, inserido entre as pessoas. Eu vou dar um exemplo de personagem que é esse. Todos aqui já ouviram um filme chamado O Dia em que a Terra Parou, com Keanu Reeves? Lembram desse filme? Vocês lembram do comportamento do personagem do Keanu Reeves? Que ele era representante de uma raça superior, né? Ele inclusive tomou a forma humana para ele poder entrar entre as pessoas, sabe? E inclusive dizer que o mundo não tinha jeito, ia ser destruído, né? Porque as pessoas estavam destruindo o mundo. Então, assim, eu não sei se eu consegui passar para vocês o que é ser uma múmia. Uma múmia é ser isso, entendeu? Uma múmia é um ser que ela tem uma ação global, e é muito difícil interpretar múmia. Eu confesso para vocês, apesar de eu gostar muito do jogo, é um desafio muito grande interpretar, porque
você precisa todo o tempo estar nesse modo, sabe? Ao mesmo tempo que você é humano, você não é mais humano, você é um super-humano, você é um transhumano, você transcendeu a condição. Então você sempre tem que agir de um modo em que você não pode ser individualista, você meio que age com coletivo, sabe? Pensar coletivamente, né? E ao mesmo tempo considerando a individualidade daquele ser humano. Então, independente da civilização com que você jogue, você tem que se comportar, por exemplo, como um Dalai Lama da vida, um Gandhi, sabe? Essas pessoas assim que já têm um nível de espiritualidade muito grande. Então, para mim, sempre é um desafio muito grande interpretar esse personagem. E às vezes como o Hagabashi acabou de falar, com esse enquadramento virtual, imagina sem isso, Hagabashi, só o áudio, entendeu? Já é muito difícil, né? Para isso. Em outros jogos do mundo das trevas, eu vou citar aqui, por exemplo, o Changeling, né? Seria como interpretar uma fada verdadeira, por exemplo. Qual seria a diferença entre interpretar uma fada verdadeira e um Changeling, né? No vampiro, por exemplo, no caso da colega que está aqui, que falou sobre o Malkaviano, seria interpretar aqueles vampiros com uma geração assim muito baixa, sabe? Vira mais de 2, 3 mil anos. Já o pensamento não é um pensamento mesquinho, individual ou imediatista, sabe? É um pensamento a longo prazo, já se comporta de forma a longo prazo, né? Então, basicamente cada criatura tem um modo, né, de interpretar, né? Tem um modo de você agir. Lobisomem eu não posso falar muito, deve ter essas diferentes maneiras de interpretar. Rodrigo talvez possa até nos falar sobre isso, já visto que ele tem um livro chamado Hagabashi, né? Apesar de gostar muito mais do vampiro, na minha acho. Não, pior que eu, em termos de lobisomem, eu não tenho assim tanta imersão na lore, principalmente. Eu tenho só mais uma empolgação em função de uma aventura que eu joguei no passado, que acabou gerando o apelido que carrego até hoje. Realmente a minha percepção é maior voltada para vampiro. Mas olha, eu quero aproveitar que vocês comentaram nas falas anteriores a questão da sessão 0 e a conversa com os jogadores sobre a representação. Coincidiu bastante com o Widely Winds, que está acompanhando a gente aqui através do chat. Ele escreveu o seguinte: eu sinto muita dificuldade em manter o foco da narrativa, mas a construção de NPC é um tema muito bom. Aliás, tem que ter um encontro só para discutirem isso. Eu percebo que pela fala dele foi muito compatível com o que vocês comentaram aqui. E aí eu vou aproveitar essa fala e entrar aqui no assunto que depende muito do narrador, mas também pode haver participação dos jogadores. Por exemplo, eu vou pegar o caso do Vampiro à Máscara. Nós sabemos, desde das primeiras edições de Vampiro à Máscara, que o terror pessoal do Vampiro à Máscara é a fome, a necessidade dele ter que sobreviver consumindo o sangue dos mortais. E isso é uma questão psicológica que ao longo da eternidade o vampiro vai administrando e chega até um ponto, dependendo da situação, dele acabar se tornando a coisa muito fria, normalizando o ato, e ele vai ficando muito tornando os mortais muito como gado mesmo. É a própria expressão do jogo, o gado representa bem qual é a relação deles com os mortais. Mas a quinta edição trouxe algo da fome que eu achei fantástico e eu estou explorando aqui nas minhas narrativas. Vou até ler aqui um trechinho do livro do V5 que ele diz bem isso. Ele fala assim: parte apetite, parte luxúria e parte vício. A fome dá voz ao sangue e garras à besta. Ela chama os vampiros constantemente, suspirando e gritando por necessidade, impulsos e desejos. Então, eu tenho explorado isso em termos de representação. Quando os personagens dos jogadores estão em um determinado nível de fome, que é hoje a característica presente na quinta edição,
eu começo a representar a voz da besta através da fome, em que nos primeiros níveis são sussurros do tipo: eu estou com fome, me alimente, eu preciso. E aí quando avanço um pouco, eu já faço, além da voz ficar um pouco mais presente, vislumbres pelo canto de olho, meio que como se perturbasse também a visão do personagem, e aquela voz já perturbando na mente: você está me abandonando, você está me esquecendo, e eu estou crescendo dentro de você. Se você não prestar atenção a mim, eu irei te controlar. E quando chega no último, eu já gosto de explorar aquela personificação em carne e osso. É como se a fome se materializasse na frente do vampiro, e eu já faço com ela agressiva no tom, na representação. Como vocês gostam de explorar a representação do terror pessoal dos jogos preferidos de Mundos das Trevas em seus jogos? Letícia. Há conflitos morais, avançar na perca ou na manutenção da tua humanidade nesses conflitos morais, e dependendo de como a coisa, de que tom a coisa vai tomar, porque às vezes os jogadores gostam de ir contra a humanidade. E aí tem uns casos, assim, na mesa tem que o que tu vai fazer? É horror puro. Tu tens a explorar, sabe? Não tem dignidade ali com a humanidade. Tu não é mais uma. Não pensa mais como humano, tu pensa como predador. Tu só te disfarça. E essa imersão no cenário, na interpretação, isso cria a tensão. E eu acho que conflitos morais, questão com a humanidade. Tem que tomar cuidado também, porque a gente pode explorar alguns aspectos de terror que são complicados, tipo desmembramentos, ou certos tipos de violência que são complicados, então você tem que perguntar para os jogadores o que eles estão dispostos a passar na mesa. Eu, particularmente, eu gosto muito de botar jumpscare, assim, vocês estão num lugar, não parece assim, vocês... agora rola prontidão, mas percepção, ou prontidão, assim, vai, sei lá, pro cara ficar esperto, porque tu tá numa zona de perigo, tu não pode confiar nem na tua própria sombra. Então não é só a questão da besta, mas é da... que tu tem que estar esperto, e teu personagem pode desandar no caminho da humanidade, ele pode muito bem virar um sadista, infernalista, por que não? Agora a pessoa tem que ficar confortável com isso. E o medo é uma coisa divertida. A adrenalina de tu sentir medo, de tu estar no, sei lá, toda uma mansão aqui e misturou a assombração do meio, e a gente não pode tacar um tijolo nesses bichos. E agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso aí? Não vai poder ser no soco. Criar estratégias eu acho que eu gosto disso daí, de adrenalina e conflitos morais. Show! Gessele, como você explora e representa o terror pessoal em Changeling? Olha só, Changeling pra mim é brilho, sabe? É ruim. E ela vai triturar seus sonhos. Não é se, é quando ela vai triturar seus sonhos. Eu trabalho, jogadores também, para saber, não sei se eles estão ouvindo, mas eu trabalho muito na questão. Seus atos geram grandes consequências ruins. Mas seus atos bons não geram grandes consequências boas.
enfim, eu trabalho muito a infinidade dos bons atos, mas ao mesmo tempo eu acho que eu trabalho time de forma muito pesada, mas eu coloco aquele pontinho, sabe, de glamour no meio para lembrar que Changeling não é só isso, mas que se perder a parte de que tu é um ser de criatividade, um ser de sonho, num mundo que parece que tá fadado ao desespero, querendo ou não, tu é influenciado por isso. Então, as pessoas próximas de ti podem te fazer mal, às vezes até tu mesmo pode te fazer mal. No Change tem muita questão de existe essa briga, né? Essa questão de hierarquia, de controle, quem é líder, quem não é, quem é plebeu, quem é realeza. E isso parece uma coisa tão mesquinha perto do cenário final, sabe? Parece que, poxa, se eles se unissem de verdade, talvez conseguissem fazer algo para mudar esse futuro trágico que está no mundo das trevas, né? Então, eu acho que o mundo das trevas traz muito essa lição. É todo mundo muito individualista, mesmo os lobisomens. E por conta disso, a tragédia é inevitável. Então, em Changeling, eu trabalho muito a questão de... Existem, sim, esses problemas de corte e tudo mais, mas vocês não estão percebendo o principal. Que é o mundo de vocês sendo destruído. E enquanto vocês se preocuparem por coisas assim, o futuro de vocês não poderá ser mudado. E o futuro é banalidade. E vocês são prova do que é, sabe? Enfim, muito triste. Boa. É um paralelo com a nossa realidade. Verdade. Diego, tá por aí? Beleza. Estão me Diego, escutando? sim. Como Tô você escutando. representa o terror pessoal em Múmia? Bem, é legal esse nosso boteco que funciona até como uma conversa informal, né? Cada um com a sua caneca e a gente acaba tomando alguma coisa. Eu já tava tomando, acabei de chegar em casa, daqui a pouco eu vou tomar um suco. Mas assim, no caso, o que eu quero dizer é que as nossas falas acabam sendo conectadas, né? Umas com as outras, né? As nossas próprias falas e as falas de quem está aqui na roda. E no caso de Múmia, as múmias elas têm um grande desafio. Se vocês fossem me perguntar assim, qual é um dos objetivos ou o objetivo principal de Múmia? O objetivo principal de Múmia é fazer a humanidade evoluir. Só que essa evolução, ela não é abstrata apenas, sabe? Ela é uma evolução concreta. As múmias, elas querem que os seres humanos saiam da condição que eles existem atual e passem para uma condição superior, que é a condição onde elas estão no momento. Para isso, as múmias elas precisam fazer com que os melhores sentimentos que a humanidade possui se aflorem e se desenvolvam. Todo mundo aqui já deve ter assistido, eu gosto muito de filme, de série, porque eu acabo fazendo recortes de cenas que acabam querendo dizer melhor do que as próprias palavras. Todos aqui já devem ter visto o filme Constantine, também com Keanu Reeves, né? E uma das cenas, que memorável que tem aqui no filme é a cena com a Tilda Swinton, que interpreta o anjo Gabriel. E ela diz para o Keanu, que é o John, que ela diz assim mesmo: nos piores momentos, nos momentos mais ruins, vocês conseguem ser nobres. Quão nobres vocês conseguem ser? Quão altruístas vocês conseguem ser? Sabe? E já me disseram que nos quadrinhos aquela cena ela é ampliada. Ela quer dizer que os seres humanos eles têm a capacidade de fazer coisas superiores, inclusive aos celestiais, sabe?
eles conseguem ser mais bondosos, mais misericordiosos, mas não apenas no florir da palavra. Sabe quando eu digo florir da palavra? Não, eu estou falando da parte prática. Então, o grande horror de Múmia é justamente lidar com os problemas dos seres humanos. Porque assim como o ser humano consegue ser altruísta, ele consegue ser o avesso disso e às vezes muito pior do que os demônios. Eles conseguem ir no fundo do poço e ir além disso. Então, o horror da múmia é lidar com essas mazelas do ser humano. Então, se vocês forem me perguntar o que rola numa mesa de múmia, é justamente isso: lidar com as mazelas humanas, né, até um ponto que vai além do limite. Aí entra o contrato social, que eu acho que foi isso que eu quis dizer, né? Até que ponto os jogadores estão dispostos a ir. Isso é o contrato social, né? Conversado antes da mesa. Olha, vocês topam tratar desse assunto, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que me horroriza muito, mas eu não teria problema em trabalhar com essa coisa que acontece na nossa realidade. O que é que me horroriza muito? O tráfico humano. O tráfico de órgãos de seres humanos. Vocês sabem que existe na realidade pessoas que são capturadas, isso é real, e que elas são capturadas porque pessoas furtam órgãos dessas pessoas. Essas pessoas, os seus órgãos são aproveitados para fazer doações para pessoas poderosas no mundo. E isso está dentro do tráfico humano. Então, lidar com isso é muito difícil, é um horror, né? As múmias, elas lidam com isso também, né? Eu não me esqueço de uma cena do filme Central do Brasil, que vocês devem lembrar também, aqui, onde a protagonista do filme, a Fernanda Montenegro, ela vende a criança perdida, né? E aí a amiga dela diz para ela o que eles fazem com aquela criança perdida. Eles vendem a criança e às vezes até matam para tirar o órgão da criança, né? Então, o horror de Múmia é lidar com as mazelas da humanidade, como ela se apresenta. Então, na mesa de Múmia, quanto mais próximo da realidade for, quanto mais verossimilhante uma mesa de Múmia for, mais isso será um horror para os jogadores. Porque os jogadores vão acabar, a ficha vai acabar caindo em cada um dos jogadores, onde eles vão aprender: olha, você sabia que isso acontece na realidade, que isso não é só ficção, né? Então isso acaba fazendo o jogador perceber o horror da questão. Perfeito. Bom, estamos agora nos direcionando para o final aqui do nosso boteco, e para as considerações finais, vou pedir para a Letícia dar as suas últimas falas, suas últimas recomendações, suas últimas impressões sobre representação de personagens em Mundo das Trevas. Letícia, se você tem alguma coisa adicional a colocar, esse momento é agora. Vamos lá. Não tenho medo de experimentar, se desafiar, de errar ou de achar que não ficou bom. Trocar ideia, trocar figurinha com os outros é essencial. Conversar sobre o que tu faz, como tu te diverte, quais os plus que tu gosta. Trocar literalmente experiência. E eu acho que é isso, assim. Muita saudade de poder jogar no presencial, porque é 100% melhor. E eu espero que todo mundo se vacine, o pessoal se vacine, se cuidem. Espero que daqui a algum tempo a gente possa realmente botar esse lance de mesa presencial para funcionar. Mas enquanto não dá, vamos jogar online, vamos se cuidar, se vacine. É isso. Beleza. E antes que eu dê por encerrada este boteco, vou perguntar a Gessele se ela já tem ideia da temática do próximo boteco. E aí, Gessele? Olha, esse Hagar tá me surpreendendo muito hoje. Eu vou brigar com ele.
Brincadeira, não pensei, mas eu vou pensar durante a semana e vocês vão saber. Porque vai Vai ser a bem vez. legal. Boa, porque a próxima boteca é a vez da Gessele, quem traz a temática e administra toda o bate-papo. Então, Gessele depois anuncia pra gente, vocês vão ficar sabendo. Muito obrigado a Letícia por ter compartilhado aqui conosco suas experiências. Obrigado aos meus parceiros de boteco, Diego e Gessele. Sem vocês, isso aqui... Diga. Antes, não sei se você vai concluir pra gente sair correndo, eu quero falar que, assim, a representação lá não é dos jogadores, especialmente a mesa presencial. Eu já tive jogadores que alegaram que estavam representando e por isso bateram, tocaram em outros jogadores. Isso não tá certo, não faça isso, respeite os coleguinhas. Existe um limite para tudo e obviamente todo mundo tá se divertindo. Respeita, galera. Perfeito, excelente, Quebrou regra do próprio manual, do próprio jogo, né? Quebrou regra do próprio jogo, que tá lá, que não pode tocar no coleguinha. Sim, Perfeito. No lar você não pode. Excelente lembrança, Gessele, meus parabéns. Sendo assim, com esta fala final perfeita, vamos aqui nos despedir. Peço para que Letícia, Diego e Gessele junto comigo digam até logo pra galera. Falou, pessoal, até a próxima. Até logo, obrigada. Tchau, tchau.